O presidente da Câmara e 2 vereadores foram presos em Cristalina. O Ministério Público investiga o crime da rachadinha, quando os assessores dos gabinetes repassam parte do salário para os vereadores. E a Receita Federal fez uma operação contra um esquema milionário de sonegação fiscal na venda de grãos. Um prejuízo de R$100 milhões por ano aos cofres públicos de Goiás. E a fiscalização que encontrou várias irregularidades no transporte escolar. Você vê a partir de agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você, 7h17 em ponto. A partir de agora, ao vivo com as principais notícias da sua cidade e da sua região. E a gente começa falando de uma operação da Receita Federal e também da Polícia Civil, Ministério Público. Isso para combater um esquema bilionário de sonegação de impostos na venda de grãos aqui em Goiás e também em outros estados. Ao vivo, Gabriel Tibaldo tem os detalhes dessa operação. Boa noite, Gabriel, que deu um prejuízo enorme aí aos cofres públicos, né? Boa noite a todos. Em 5 anos, a sonegação pode chegar em R$1 bilhão, de acordo com as investigações. O volume de notas frias é de 10 milhões. Foi montada uma força-tarefa justamente para desarticular um esquema milionário de sonegação de impostos na venda de cereais. A operação foi realizada em 8 estados e também no Distrito Federal. Aqui em Goiás, a polícia realizou 15 mandados de busca e apreensão. Foram 5 em Formosa e Cristalina, 2 em Jussara e Rio Verde e 1 em Campo Alegre de Goiás. Pelo menos 35 auditores participaram aí dessa operação. Foram apreendidos celulares, notebooks e também documentos. Segundo a Receita Federal, as noteiras eram criadas a pedido, a encomenda aí dos corretores de grãos. E eram eles que operavam toda a transição bancária com esse dinheiro aí. Segundo a Receita Estadual, aqui em Goiás não tiveram prisões. Primeiro vai ser feito todo um levantamento do material apreendido para que posteriormente a Justiça possa pedir a prisão dos envolvidos. As investigações começaram em 2017. Em 2018 foi realizada a primeira fase da operação e na época tiveram prisões. Luciano. Obrigado, Gabriel. Você imagina, né? Essa operação começou lá atrás, a quantidade de dinheiro, então, que foi aí sonegado em impostos. Muito obrigado. O presidente da Câmara de Cristalina e 2 vereadores foram presos preventivamente. Na operação Toma Lá da Cá. A suspeita é que assessores, estariam passando parte do salário deles para os vereadores. O Ministério Público de Goiás cumpriu 9 mandados de busca e apreensão nas casas e gabinetes de 5 vereadores. Os promotores não divulgaram os nomes, mas segundo o Ministério Público, 2 vereadores e o presidente da Câmara foram presos preventivamente. Documentos, computadores, celulares, cópias de cheques e extratos bancários e até um rádio que tinha a frequência da PM foram apreendidos. Além de ouvir as testemunhas, agora é analisar todo o material arrecadado na data de hoje com a operação. Equipamentos eletrônicos, celulares, computadores, documentos e, em seguida, ao final, realizar o interrogatório dos investigados. O Ministério Público está investigando esse esquema desde o final do ano passado. A suspeita do MP é que assessores estariam passando parte dos salários para os vereadores. Até o momento, 15 pessoas foram ouvidas e o MP já notificou 36 que devem prestar depoimento nos próximos dias. Tem vereador que aumentou exponencialmente assim, o seu modo de vida, o seu padrão de vida, andava em moto, em carro financiado, trocou por um carro importado e quem pagava o boleto do carro importado era o assessor que era contratado. A operação envolveu 2 promotorias do MP e 14 equipes da PM. O MP explicou ainda que esses 3 vereadores que foram presos estariam ameaçando funcionários. O que chamou bastante atenção é a segurança, a tranquilidade desses alvos em relação à impunidade. São pessoas que estão há muito tempo, algumas delas há muito tempo na vida política de Cristalina e que se comportam como se nada fosse acontecer e que o dia de hoje é um dia absolutamente normal. Nós procuramos a assessoria da Câmara de Vereadores de Cristalina, mas ainda não tivemos retorno. Morreu hoje a bebezinha de 6 meses que
tudo indica, foi cruelmente espancada pelos pais em Trindade. Esses pais estão presos e a polícia agora está ouvindo os vizinhos do casal. Todos eles disseram que ouviram o choro da criança. Nessa mensagem de texto enviada no dia 29 de fevereiro, um vizinho faz o alerta para a dona da casa, onde a bebê morava com os pais. Esse casal aqui bate demais nessa criancinha deles, tem que dar um jeito de chamar o conselho tutelar. A preocupação do vizinho é tão grande que ele termina a mensagem dizendo: é capaz até deles matarem essa criança. A dona da casa responde só com um "meu Deus", e a conversa termina por aí. A mensagem enviada 5 dias antes do caso vir à tona foi trazida aqui para a delegacia por um dos vizinhos ouvidos no inquérito. Durante o depoimento, ele disse que chegou a conversar com o casal e pedir para cuidar da bebezinha, mas a proposta teria sido negada pela mãe. E aí, mesmo preocupado, ele disse que preferiu ficar em silêncio. Ele disse, olha, que tinha menos de um mês que ele morava naquela região, então ele não queria se indispor com aqueles vizinhos. Os pais foram presos na última sexta-feira, quando a investigação foi iniciada. A polícia soube do caso depois que a mãe procurou atendimento nessa unidade de saúde de Trindade. Os profissionais viram que a situação era tão grave que imediatamente mandaram a bebê para o Hospital Materno Infantil em Goiânia. E uma médica denunciou o caso ao Conselho Tutelar. A bebê estava internada desde a última quinta-feira em estado gravíssimo. Exames mostraram que ela tinha mais de 12 fraturas pelo corpo. Ela não resistiu e morreu nessa terça-feira. Crueldade absurda. A avó materna está vindo do Maranhão para reconhecer o corpo da criança e o velório deve acontecer na quinta-feira. Os pais dela, suspeitos de agredir a própria filha, passaram hoje por audiência de custódia e a Justiça manteve a prisão preventiva dos dois. E eles devem responder, além de homicídio, homicídio somado ao crime de maus tratos. Uma família ficou mais de 3 horas sob ameaça de assaltantes numa fazenda de Jataí. O Bruno Dourado está chegando com as informações ao vivo. Como é que foi essa história, Bruno? Boa noite. Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, segundo informações da Polícia Militar, 2 suspeitos encapuzados entraram nessa fazenda, renderam, prenderam e levaram o funcionário, o dono da fazenda, para um quarto. Não satisfeitos, eles foram até a casa do caseiro e renderam outras pessoas em busca de armamento, celular e também dinheiro. Bom, o curioso dessa história toda é que os suspeitos de cometer esse crime, durante a ação criminosa, eles tiraram um tempo para fazer um lanche. Depois de barriga cheia, eles reviraram a casa em busca de objetos e levaram de lá televisão, celulares e também uma caminhonete. Na hora de ir embora, eles não encontraram um caminho, foi aí que eles resolveram voltar para buscar o dono da fazenda, só que o dono da fazenda conseguiu escapar e se esconder na mata. Horas depois, o homem que estava preso no quarto conseguiu fugir e chamar a polícia. Horas depois, durante as buscas da polícia, foi encontrada a caminhonete, mas até o momento ninguém foi preso, viu, Luciano? A investigação continua, a polícia procura dos suspeitos. Obrigado, Bruno. E agora a gente vai falar da Polícia Civil e a Rodoviária Federal, as Polícias Civil e Rodoviária Federal, que apreenderam hoje máquinas agrícolas e também agrotóxicos roubados. 5 suspeitos foram presos, entre eles produtores rurais apontados como receptadores, ou seja, de comprar essas máquinas roubadas. A operação aconteceu em 3 municípios, Anápolis, Trindade e Mara Rosa. Nas fazendas, os policiais encontraram 16 máquinas agrícolas com número de identificação raspado, somando juntas 10 milhões de reais. Havia também 7 armas e mais de R$500 milhão em defensivos agrícolas roubados. Tudo foi apreendido. 3 produtores rurais apontados na investigação como receptadores também foram presos, junto com um gerente de fazenda e um suspeito de pertencer à quadrilha que atacava as rodovias na região. Segundo a investigação, a quadrilha, que tinha como alvo máquinas agrícolas, também roubava cargas de cerveja e mais pessoas podem estar envolvidas. Eles são produtores rurais da região. As máquinas aparentemente estavam sendo utilizadas nas fazendas. As quadrilhas sabem os destinos, sabem os itinerários dessas cargas e elas rendem os motoristas e passam essas mercadorias para os receptadores.
Olha, imagens divulgadas hoje mostram mais uma confusão em um bar de Itumbiara, envolvendo frequentadores e um segurança do local. Quero lembrar que este caso foi um dia depois que 2 seguranças foram mortos numa confusão numa boate da cidade. Eu vou chamar o Emerson Ferreira, ao vivo, então, de Itumbiara, para falar. Emerson, como é que começou essa confusão no bar, hein? Boa noite. Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite para todos. Luciano, testemunhas contaram à polícia que esse frequentador não gostou do acesso quando ele esteve nesse bar, não gostou do modo que os seguranças abordaram. E momentos depois, quando ele foi sair do estabelecimento, ele foi tirar satisfações com o segurança e a partir daí teve início a confusão. O segurança utilizou um spray contra esse frequentador e também houve um início de agressão aí e populares, claro, conseguiram intervir e evitar maiores confusões. Mas mesmo assim, depois de algum tempo, esse homem deixa o local e retorna já em um carro. Ele volta e aborda novamente esse segurança. E claro, ameaça, segundo a polícia, ele faz ameaças e também simula estar armado. A direção do bar chamou a polícia. Os policiais estiveram no local e conduziram esse homem até a delegacia. Lá ele assinou um TCO, termo circunstanciado de ocorrência por ameaça, e foi liberado. A gente lembra que outro caso também continua repercutindo aqui em Itumbiara, também envolvendo seguranças, né? Na madrugada de sábado para domingo, 2 seguranças de uma casa noturna foram mortos a tiros. A polícia continua procurando pelo suspeito, que tem 18 anos. A polícia já teve acesso às imagens de segurança lá da boate e agora quer saber como essa arma foi parar dentro da boate e se mais alguém está envolvido nesse crime. A direção da boate disse que lamenta o ocorrido, que está prestando assistências à família e também colabora com a justiça. Luciano. Obrigado, Emerson. A gente vai para um rápido intervalo e a seguir uma fiscalização que flagrou diversas irregularidades no transporte escolar. Já, já. De volta às 7h29, pelo menos 3 casos suspeitos do novo coronavírus foram descartados aqui em Goiás. Ana Caroline Mota chegando ao vivo, 2 deles em Anápolis, né? Boa noite. Exatamente, Luciano. Boa noite para você, boa noite a todos. Segundo a Secretaria de Saúde aqui do município de Anápolis, os 2 casos, um envolvendo um homem de 32 anos que veio dos Estados Unidos e uma mulher de 37 anos que veio da Europa, foram descartados após os resultados dos exames derem negativo para o coronavírus. Um caso continua sendo investigado aqui em Anápolis, envolvendo um menino de 12 anos que fez viagens pela Europa. O terceiro caso, Luciana, é de Silvânia. A Secretaria do município também divulgou uma nota dizendo que o caso foi descartado e que não tem outros sendo investigados na região. A gente lembra que 14 casos eram suspeitos aqui no estado, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Uma nota agora há pouco divulgada, 12 casos foram descartados e 2 continuam ainda sendo investigados. Um deles aqui em Anápolis. Luciano, a gente lembra também, muito importante, que aqui em Goiás nenhum caso foi confirmado e, é claro, a gente segue acompanhando. Luciano? Muito obrigado, Ana Caroline Mota. E olha, uma operação da Polícia Rodoviária Federal está fiscalizando veículos de transporte escolar em todo o estado. E algumas situações impressionaram os policiais. Banco quebrado e cinto de segurança apenas amarrado com um nó. Tá feito um quebra-galho aqui, uma amarração. Tinha também equipamento travado. Eu achei difícil, imagina uma criança se precisar tirar. Nesse vídeo feito pela PRF, uma criança reclama para o policial. Não tem cinto não. Não tem cinto para você usar? Sério? Os flagrantes foram feitos pela PRF em Rio Verde, mas não param por aí. Objetos soltos, ônibus apreendido porque estava com pneus carecas e sem estepe. Outros motoristas também foram flagrados na mesma situação. A operação aconteceu em todo o Brasil. Aqui em Rio Verde, em 2 dias de fiscalização, mais de 30 motoristas foram abordados e todos eles tinham algum tipo de irregularidade. Além da documentação do veículo, conservação, os policiais também estavam de olho no curso que é exigido para os motoristas fazer esse tipo de transporte. Em Catalão, um motorista foi multado porque levava 12 alunos, mas ele não tinha o curso. Um curso específico
exigível pela legislação vigente e que alguns motoristas ainda transportam passageiros do transporte escolar sem esse curso. Em Anápolis, a Polícia Rodoviária Federal também intensificou a operação e orientou os estudantes da importância de usar o cinto de segurança, como travar o equipamento corretamente. Dá uma olhadinha, ver se está todo mundo usando o cinto corretamente. Em todo o país, mais de 1.200 motoristas foram parados pela PRF. A operação termina hoje. Um balanço parcial mostra que 400 veículos foram reprovados, 51 recolhidos nos pátios porque não tinham condições de rodar e 49 motoristas estavam sem habilitação. 5 foram flagrados dirigindo bêbados. Irregularidades que colocam em risco a vida dos estudantes. Esses gestores vão ter que trabalhar seus veículos, que organizar seus veículos para que nós possamos garantir a segurança dos jovens que viajam nesses carros. Os motoristas foram multados e têm um prazo de 5 dias para regularizar a situação. Esses problemas significam risco, né, para quem está no transporte. E olha, choveu forte hoje em Porangatu e não foi só o aguaceiro que chamou a atenção dos moradores, não. A água subiu rápido, alagou as ruas e quase chegou na porta dos carros. É chuva, menino. Ei, Porangatu, bom de chuva. Esses dois acharam um jeito de sair de casa. Aqui é Porangatu. Uma cachoeira também alagou a prefeitura. Alagou a Sarita? Pai do céu, e agora? A chuva começou por volta das 4 da tarde. A Lagoa Grande, no centro da cidade, transbordou. O Lagoa Reto Porangatu tá derramando, menino. A lagoa é um dos cartões postais de Porangatu. Olha em destaque quem estava ali na margem do lago. Um jacaré no meio da chuva que durou cerca de 40 minutos. No domingo, um outro jacaré estava passeando pela calçada a 1 quilômetro da lagoa. Com a cheia do lago, especialistas dizem que é mais comum eles saírem da água. Tem um fato curioso, mas tem também os problemas causados pela chuva. A prefeitura diz que todos os equipamentos e documentos que estavam no prédio foram salvos e que equipes trabalham para reparar os danos causados pela chuva. A quarta-feira vai ser de calor, dia com sol entre nuvens. Combinação que pode provocar chuva a qualquer hora em todas as regiões. Maior volume no norte de Goiás, 20 milímetros. E diferença grande com as outras regiões, que devem ter chuva de moderada a fraca. Mais quente em Itumbiara, 33 graus. 31 em Catalão e Lusiânia. E em Anápolis, máxima de 29 graus. Nossa imagem do dia hoje é de um flagrante em Rio Verde. Repara nesse carro. A gente vai mostrar aqui da autoescola com a porta aberta. O instrutor estava ensinando o aluno desse jeito aí. Os fiscais do Detran pararam o carro, o instrutor foi notificado e ele alegou o seguinte, alegou que estava muito quente e aí abriu a porta do carro para refrescar. O responsável pelo Centro de Formação de Condutores de Rio Verde disse que está viajando e quando voltar vai verificar essa denúncia e que o Departamento Jurídico da autoescola vai tomar as providências necessárias. Uma boa noite para você, a gente vai terminando por aqui outras notícias no Jornal Nacional e hoje a gente vai embora com imagens de Jataí.